Oi pessoal, eu sou Kátia Paixão, advogada, especialista em direito das sucessões e planejamento patrimonial da família. E hoje eu vou falar para você sobre os aspectos negativos de um inventário. Se você já passou por isso, você sabe o quão ruim é. Mas eu quero, através deste vídeo, contribuir com você com as informações de uma solução, para que você não tenha que passar por isso no futuro ou os seus herdeiros. O primeiro aspecto negativo que vamos tratar é sobre o momento em que deve acontecer um inventário. Se nós estamos falando de um processo de inventário, pressupõe-se a morte de alguém. Que alguém é esse? Certamente é uma pessoa muito próxima. Por quê? A lei atribui a responsabilidade pelo processo do inventário do esposo, da esposa, do filho, dos pais. Então, quem faleceu é uma pessoa que você ama. E neste momento tão delicado da vida das pessoas, elas ainda estão vivendo o luto delas. E elas ainda têm que se preocupar em lançar mão deste processo para a regularização do patrimônio deixado por aquela pessoa. Então, trata-se de um momento ruim e que você tem que se preocupar com esta medida. O segundo aspecto negativo é acerca do prazo. Então, você tem que tomar esta medida sob pressão. Por quê? Faleceu o meu pai e aí eu sei que eu tenho que fazer um inventário e eu vou fazer quando eu quiser? Não, você é obrigado a fazer dentro do prazo estabelecido pela lei, sob pena de sofrer as sanções ali prevista na nossa legislação. Agora, o terceiro aspecto negativo é acerca do custo. O inventário é, de fato, muito caro. E isso, por vezes, gera muita dificuldade ali para os familiares. Aquela pessoa que partiu, ela pode ter deixado, em algumas situações, patrimônio, porém não ter deixado recursos financeiros. Então, como que aqueles herdeiros, aquela família vai lidar diante daquela situação? E aí, nós podemos então tratar do quarto aspecto negativo, que por vezes acontece, que é a impossibilidade de todos participarem do rateio daquelas despesas. Pode ser que um herdeiro tenha recursos para pagar a parte dele nessas despesas, mas o irmão não tenha. Então, aí começa já uma situação muito desconfortável, sem falar de casos em que ninguém tem os recursos para custear. E você sabe das implicações em não fazer o inventário. Inclusive já tem um vídeo postado em meu canal acerca da obrigatoriedade do inventário. Então não tem para onde correr, tem que fazer, senão o cenário fica cada vez pior. Agora, o quinto aspecto negativo refere-se à possibilidade, né? E é comum que aconteça a discórdia ali entre os familiares, entre os herdeiros, na partilha dos bens. Talvez já tenham ali tido uma briga por conta do rateio das despesas, mas até mesmo com relação à partilha dos bens. Quem vai ficar com o quê? Agora, que curioso. Analisem comigo. Hoje é quase um chavão nas redes sociais a seguinte frase: família, meu bem maior. Não é uma pena ver este bem maior sendo diretamente atingido por conta de bens materiais? Então, certamente esse não é o desejo daquele que partiu. Ver os seus filhos em guerra por conta de patrimônio que um dia ele conquistou com o suor do seu trabalho. Então, deve ser considerado isso também. Ninguém quer passar por isso ou ver a sua família, né, em pé de guerra
por conta de patrimônio deixado por você um dia. E o sexto aspecto negativo aqui a considerar é sobre, por vezes, né, a necessidade da venda de um dos bens para custear o inventário. Tá? Então, se não há recursos financeiros, se os herdeiros não conseguem custear essas despesas, então eles vão ter que falar da venda do patrimônio. E para isso vai ser necessária uma autorização judicial. Chega a ser até um dó, porque não era o desejo daquela pessoa que um dia conquistou esse bem. E aí, por fim, o sétimo aspecto negativo, patrimônio deixado, se ele for indivisível, ou seja, não dá para partilhar de forma igual entre todos os herdeiros, nesse caso vai ser necessário mesmo a venda, porque o dinheiro é divisível. Mas, de novo, né, será que essa era a vontade daquela pessoa que faleceu? Essa vai ser a sua vontade no futuro? Ver os seus filhos dilapidando teu patrimônio, vendendo, por vezes vendendo por preço muito abaixo do que vale no mercado, tão somente para eles terem a sua participação naquela herança? Certamente não é. Então, todos esses aspectos são muito ruins e tudo isso, como dito pela análise ali do primeiro aspecto, tudo isso acontece num momento muito delicado da vida das pessoas. Então, eu te convido, né, a considerar uma estratégia, né, que é possível para mitigar todos esses males, que é fazer o planejamento patrimonial sucessório. Ou seja, quando eu não estiver mais aqui, eu quero que essas questões que envolvam o meu patrimônio, ela esteja resolvida conforme a minha vontade. Então, essa proposta de planejamento patrimonial sucessório através da holding familiar, além de te trazer a tranquilidade de que a sua vontade vai ser respeitada, você pode até se alegrar em pensar na perpetuidade do teu patrimônio, porque não vai ter motivos ali de falar de venda. Se pensarmos em imóveis, muito pelo contrário, os seus herdeiros poderão se valer ali do mercado de locações e partilhar sim os frutos, o resultado disso, mas não se desfazer do bem que você conquistou no curso da sua vida. Então, vale muito a pena considerar esta solução. Eu espero que este vídeo tenha contribuído de alguma forma para você. Também conto com o teu auxílio, curta, comente, deixe sua dúvida e compartilhe com outras pessoas. Muito obrigada pela sua atenção e espero a tua presença no próximo vídeo.